Boa noite, meu amado. E aí, como é que você tá? Cara, você falou pra mim que você ia ter um compromisso, e aí eu acabei te dizendo que eu ia te mandar a mensagem em 10 minutos, mas demorei um pouquinho mais porque eu vim dar uma caminhada aqui na Avenida Paulista, e aí eu não ia gravar no metrô porque as pessoas ficam ouvindo e tal, aí não é legal. Mas agora que eu tô caminhando aqui, a gente pode conversar. Desculpa qualquer coisa, os barulhos dos carros também, é aquela coisa de internet, vida real, né? Mas enfim, bom, vamos lá. Cara, primeiro de tudo, como eu te falei, né? Eu te agradeço muito, assim, pela confiança de abrir essa questão pessoal e particular comigo, no contexto do que você escreveu aí, que você não se sente confortável de falar sobre isso com ninguém. E, cara, pra mim é uma baita honra, assim, que de alguma maneira quem eu sou e o que eu faço ressoa com você aí do outro lado do Brasil e de alguma maneira te faz, né, ter a iniciativa de me abordar e me perguntar a respeito do tema. E, cara, pra mim isso é maravilhoso, assim, né? Claro, há o contexto negativo, né, da situação, mas eu vou honrar a sua coragem e vou conversar contigo aqui com calma, com tranquilidade, falar um pouquinho da minha experiência com a pornografia para você entender um pouco também, abrir um pouco a forma como eu penso a respeito do tema. E vamos com calma que devagarzinho a gente chega longe. Cara, antes de falar em pornografia, vamos dizer assim, a gente precisa falar sobre homem e mulher, né, cara? Que é o fundamento básico de tudo isso que lá na frente vai implicar toda a indústria da pornografia e não só assim a pornografia explícita, mas também, né, o uso e abuso da sensualidade, tanto masculina, mas mais feminina, para, enfim, engajar as pessoas, vender produtos e etc, etc, etc. Tudo isso tira a sua força da realidade primordial, né, da vida humana, que é o fato de que Deus nos criou homem e mulher. E, cara, esse é um tema profundíssimo, gigantesco, maravilhoso e, obviamente muito polêmico e complicado, assim, uma vez que por detrás do fato de que a humanidade está dividida entre homens e mulheres residem as maiores felicidades, as maiores bênçãos, as maiores alegrias da vida humana, mas também as maiores desgraças, as maiores tristezas, as maiores decepções e tudo mais, assim, porque em geral é no contexto da relação entre homens e mulheres que tudo de bom e que tudo de ruim acontece no mundo. E assim, cara, segundo a narrativa bíblica, desde o início, existe assim uma questão bem interessante na narrativa bíblica, assim, sobre isso. Quando você lê a narrativa da criação, tudo é bom, e era muito bom, e era perfeito, e Deus ia fazendo todas as coisas e tal, e Deus via que era bom, e era muito bom e tal, muito legal, assim. Na narrativa bíblica só existe um aspecto negativo antes da queda, que é o fato de que o homem estava só e não havia uma companheira para que ele fosse idônea, né, como diz algumas traduções da Bíblia. E aí a narrativa diz que Deus vai fazer cair um sono pesado sobre Adão, vai arrancar uma costela, vai fazer a mulher, e quando ele conhece a mulher, ele fica absolutamente animado, né? E a descrição, ela é inocente em certo aspecto, né? Ele não diz assim, poxa, tá aí a mulher com quem eu vou transar, né? Mas na real a ideia essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. É uma coisa visceral, absolutamente profunda, essencial, assim, que forma um pouco a ideia, inclusive, de que homem e mulher, né, na relação sexual, em amor e etc, 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 formam uma só carne, né?
E, cara, é maravilhoso, assim, né? E todo o contexto, assim, da criação, antes da queda, a bênção de Deus sobre eles para que eles se multiplicassem. Especialmente se você infere sobre a narrativa que antes do pecado não havia morte ou sofrimento decorrente de um processo de adoecimento que conduz à morte. Então, era literalmente o paraíso, né, cara? O que é o paraíso, cara? É um homem e uma mulher tendo filhos, né? Eternamente, nada de mal acontece nem com um, nem com o outro, nem com os filhos, né? Em contextos nem de pecado, nem de sofrimento, nem de morte. E, cara, de certa forma, mesmo a gente estando já há muito tempo fora do Éden, a impressão que se passa, assim, é que todos nós carregamos, assim, uma certa saudade desse paradigma, né? Desse contexto, dessa coisa, assim, que é meio que o fundamento da realidade que Deus criou, assim, né? Então, de certa forma, para o homem, o paraíso é a mulher, né, cara? A mulher é o bicho mais absolutamente incrível e fascinante que existe, assim. Claro, a gente já caiu em pecado há muito tempo e a gente já não tem mais muita inocência em relação... pelo menos espero eu que a gente já não tenha mais muita inocência em relação nem aos homens nem às mulheres. Então, as pessoas, após a queda, elas já não vivem no paraíso e elas não são seres isentos de muitos problemas, muitos pecados, envoltos em muito sofrimento e condenados à morte. E isso é uma parada que também contextualiza, assim, os grandes porquês da vida, assim, né? Para que existir se vai morrer? Qual que é o sentido de se conquistar qualquer coisa nessa vida se a gente vai perder tudo para a morte, né? Você pode transar com todas as mulheres que você quiser, se pudesse, por 1 bilhão de quadrilhões, de quinquilhões, de zilhões de anos. Se no final dessa maravilhosa jornada você morrer, você vai esquecer todas as sensações, todos os prazeres, todas as memórias, todos os tudos que você viveu. Então, essa discussão, ela vai muito além, tá? Da mera discussão, assim, de questões, assim, moralizantes em relação a questões de sexualidade e tal, mas ela toca o âmago, assim, dos grandes porquês da existência. Mas para a gente também não ficar fazendo uma digressão muito ampla, acho que você já entendeu um pouco o contexto geral, né, do que acontece e tal, beleza. Então, assim, cara, depois que existe a queda, uma questão muito curiosa, assim, é que o homem é amaldiçoado um pouco no contexto do universo do trabalho e a mulher é amaldiçoada no contexto da gravidez e da sexualidade, né? Ela vai ser dominada, ela vai sofrer dores de parto e coisas do tipo, assim. Então, as maldições da mulher estão muito conectadas a esse universo, assim. Mas aí, o que acontece, cara? A experiência da humanidade depois da queda é uma experiência, assim, bem complexa e que a gente não deve pintar como sendo unicamente má, culposa, negativa, sofredora, ruim e tudo mais. Até mesmo para que a humanidade não sucumbisse, né? E não fosse absolutamente esmagada e destruída imediatamente pelo pecado, Deus, ele concede graça à humanidade, ele não retira a sua presença e o seu espírito de forma definitiva das pessoas, ainda que ele limite o seu tempo de vida e tal. E algo da imagem de Deus e algo daquilo que era o plano original de Deus para a existência humana ainda se mantém na vida das pessoas, mas de uma forma resumida, né, diminuída e tudo mais.
Então, o que acontece, cara? Desde o princípio, muito provavelmente, todas as pessoas enfrentaram um pouco de dilemas parecidos com esses que você enxerga em si mesmo em relação à pornografia, mas em outros contextos, não exatamente no contexto da mediação de fotos e imagens e vídeos de mulherada pelada e transando e sei lá o que na internet, tá? Mas com certeza as pessoas tinham as suas questões, os seus desejos, as suas imaginações e os seus pecados sexuais desde o início da história, né? Porque é assim que seria, né? Depois da queda, as pessoas seriam marcadas pelo pecado, pelo sofrimento e pela morte. E uma vez que as pessoas tomam consciência que elas vão morrer, inclusive uma certa urgência para se desfrutar a vida se impõe. E obviamente que uma das coisas mais importantes do que significa desfrutar a vida é transar e etc. E o sexo é uma coisa, acho que mais íntima, mais profunda, mais poderosa que existe no mundo. Toda a luta humana, inclusive por grana e poder e fama e status e respeito e etc., no final das contas implica a vontade de ser amado e desejado e de ter sexo, de ter família, de ter filhos e etc. Assim. Então, meio que tudo no mundo gira em torno disso. E aí, ok, beleza, a gente avança milhares ou sei lá quantos anos de história da humanidade em meio a essas questões como um todo, e a gente chega nesse período maluco de vida, de tempo que a gente vive no contexto atual, assim. E aí as coisas, elas têm uma roupagem nova para tudo aquilo que sempre foi do jeito que é. E aí, cara, tipo, é uma questão muito, muito maluca, assim, muito doida. A sexualidade humana sei lá, cara, ela é, de certa forma, assim, a nossa verdadeira vocação, a nossa verdadeira natureza, ainda que existam exceções em relação a isso. O grupo das pessoas chamadas por Deus para serem celibatários, tanto homens quanto mulheres, é um grupo que eu creio ser minoritário no mundo, tá? Então a maioria dos seres humanos encontra a expressão da sua mais profunda intimidade e identidade no sexo. E assim, cara, todos nós somos herdeiros de uma história sexual gigantesca, porque a gente é feito disso, e de certa forma a gente sente que a gente é feito para isso. O sexo é provavelmente a coisa mais poderosa da nossa natureza. E isso é vivenciado e explorado por cada pessoa de uma forma um pouco diferente. Aí depende um pouco como que cada um possui o seu próprio corpo, se as pessoas estão satisfeitas ou não com o próprio corpo e tal, e se elas sabem usar o seu próprio corpo tanto com bom senso quanto com destreza, e se as pessoas realmente sabem viver e tal, e umas questões muito loucas, assim, muito interessantes. E aí vai acontecendo um fenômeno também, assim, que é muito importante nessa discussão, que à medida que as pessoas vão se multiplicando, elas vão percebendo que, a despeito delas terem uma estrutura igual em certo sentido, cada uma é diferente, não só nos aspectos da sua mente, da sua forma de experimentar as coisas e pensar e tal, mas também no seu corpo, né? Também na sua aparência. E mais cedo ou mais tarde vai se começar a identificar que algumas pessoas são mais bonitas do que outras. E cara, se o sexo é a coisa mais poderosa da nossa natureza, de certa forma, a pessoa do sexo oposto que nos parece bonita e atraente e etc., cara, é o ser que tem mais poder sobre a nossa vida, assim, de longe, assim.
A mulher bonita, assim, ela exerce um poder e uma influência sobre o homem que cai sob o seu encanto, assim, que é uma coisa assim, que tem uma certa beleza por detrás disso, mas assim, também é meio engraçado, é meio maluco, assim, você pensar assim, por exemplo, sei lá, vamos dizer que exista uma mulher muito gata num contexto de um ambiente assim, e você tá só de olho assim, mas não tá dando em cima da mulher, não tá acontecendo nada. Mas de repente chega um outro cara no contexto e você percebe assim que o cara cai de 4 pela mulher e vai lá tentar dar em cima dela e tal. Todo mundo acha essa cena meio engraçada, assim, porque de fora é muito óbvio pra todo mundo assim o que tá acontecendo, né? Que o cara tá ali tentando a sorte grande, né? E seja o fato que o cara vai se dar bem ou vai se dar mal, é meio curioso, é meio engraçado, assim, de perceber a cena. Mas assim, cara, no mundo que a gente vive, que já tem muitos anos e já somos bilhões de pessoas, a quantidade, assim, de pessoas no mundo assim, é uma coisa gigantesca da perspectiva do indivíduo. Então, vamos dizer assim que existem 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, mais ou menos 4 bilhões são homens, 4 bilhões são mulheres. Então, cara, a quantidade de mulher que tem no mundo é uma coisa absurda, né, mano? É gigantesco, assim. E dessas 4 bilhões de pessoas, vamos dizer aí que existam, pelo menos, assim, chutando baixo, umas 400 milhões de gostosas, assim, cara. Vamos falar na linguagem bem clara aqui entre nós. Mano, é uma quantidade gigantesca de mulher, cara. É um negócio maluquíssimo, brother. Muito interessante, tá ligado? E, cara, ninguém tá preparado pra isso. Ninguém pode dizer, ai, que de boa. Não, mano, é foda, cara. E é difícil pra todo mundo. Só que, obviamente, assim, cara, a beleza. E eu tô assumindo aqui que o que atrai você à pornografia, que é a coisa que mais atrai os homens na pornografia, é ver as mulheradas gostosas, né? Ninguém quer ficar vendo mulher feia, né, mano? Isso aí não renderia tanto assim quanto rende a mulherada gostosa, né? Então, assim, cara, a gente tem que olhar para essa questão, para essa situação, com um olhar atento, um olhar crítico, um olhar maduro, para tentar entender algumas coisas. E assim, mano, vamos lá. Sei lá, eu creio que um dos segredos, assim, pra gente ter uma postura mais saudável em relação à sexualidade de forma geral e não ser presa da cultura pornográfica e tal, é a gente cumprir um pouco aquilo que diz lá João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que a relação entre homens e mulheres é uma das coisas mais importantes que existem, e é uma das fontes dos nossos pecados em relação às malícias e aos pecados sexuais, sejam eles imaginativos ou práticos ou etc., a gente precisa conhecer a verdade a respeito disso para a gente experimentar, na verdade, uma libertação, vamos dizer assim. E aí, cara, a gente tem que começar a entender algumas coisas, assim. Então a gente tem que começar a intuir a existência da mulher gostosa, mano. Como é que é isso aí, sabe? E aí você tem que tentar entender o lado delas e entender algumas coisas a respeito da nossa própria natureza como homens. Nenhum de nós escolheu ser o que é. Isso em relação aos nossos defeitos, obviamente, porque se a gente pudesse escolher nós não teríamos os defeitos que a gente tem. Mas isso também é verdade em relação às nossas qualidades. As nossas qualidades não foi a gente que escolheu. Existe uma ampla gama de questões genéticas e sociais e familiares e psicológicas e espirituais que contextualizam as nossas qualidades na vida. Então, essas coisas todas, elas foram criadas por Deus, elas foram nos legadas pelos nossos pais e pela humanidade toda, que faz parte da nossa linha genealógica, sei lá o que, etc. E a gente não escolheu ser o que é. Então é uma grande loteria, assim, para todo mundo. E todo mundo vai ter as suas qualidades, todo mundo vai ter os seus defeitos. Mas a mulher que de alguma forma é muito gata,
ela tem uma qualidade assim muito complicada, sabe? E é complicado para meio que todo mundo que tá ao redor e é complicado para ela também. Porque, mano, isso aí é bucha, cara, é bucha. É basicamente assim, você ser um objeto de cobiça infinita e eterna, 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que você tenha 11, 12, 13 anos de idade. Assim, daí pra frente, a menina que se revela como uma menina gata, assim, ela já não tem paz um minuto na vida dela, porque todo mundo, ou quase todo mundo que ela encontra na vida dela, quer transar com ela. Essa que é a real. Obviamente que essa não é a experiência de todo mundo, e tem bastante mulheres que não são assim tão bonitas, mas que também são objetos de interesse sexual, e também o que é padrão de beleza é uma coisa um pouco complicada. Então, eu também não estou querendo implicar aqui que essas coisas são simples, tá? Mas o fato é que precisa se entender um pouco a pressão social e psicológica e espiritual e tudo mais que existe sobre uma pessoa desse tipo, tá? E tentar entender por que é assim. E assim, cara, existe algo na mulher bonita, assim, que não precisa ser bonita pra todo mundo, mas precisa ser bonita pra gente, que é uma coisa muito íntima e profunda da nossa imaginação, dos nossos sonhos e da nossa natureza. A mulher que a gente ama e que a gente tem desejo por ela e tal, ela é o nosso lar, cara. Ela é tudo aquilo que a gente quer da nossa vida, sabe? Ela é a coisa assim mais importante que existe. E aí, cara, a gente pode começar a entender o fenômeno pornográfico de uma forma um pouco mais madura, assim, e obviamente que aqui é tudo muito complicado, cara. Cada pessoa, cada homem, cada mulher que produz conteúdo pornográfico, muito provavelmente, pode haver exceções, mas a maioria vive uma sexualidade muito aquém do ideal em termos assim do que todo mundo sonha e imagina em relação à intimidade sexual. E essa é uma das questões mais tristes a respeito assim de todo esse universo, assim. Eu não sei como que é a tua experiência com as mulheres ou com sexo. Pelo que eu percebi na sua foto, você é um rapaz jovem, tá? Eu sou um cara um pouco mais velho, já talvez tenha um pouco mais de experiência em relação a algumas coisas, tanto em relação a mulheres de verdade, quanto a pornografia, etc. Mas o fato é assim, cara. A pornografia, ela é um produto a ser vendido com o objetivo de se fazer dinheiro. E os interesses maiores das pessoas envolvidas tem que ver com isso e não com transar e ser feliz sexualmente e etc. E diante disso, se você tem ou já teve experiências boas de sexo com uma mulher, você pode assistir filmes pornográficos em geral, assim, etc. E você vai perceber, assim, uma coisa muito complicada na real, assim, que não impede as pessoas que consomem pornografia de consumirem, mas que é uma coisa, assim, que vale a pena ser notada. O prazer, a alegria de uma relação sexual normal, onde há orgasmo de ambas as partes, e há, sei lá, amor, respeito, carinho, reciprocidade, porque há interesse um no outro e na felicidade um do outro e etc. Cara, ela é uma coisa muito diferente do que se pratica na pornografia. Isso é uma coisa, assim, muito maluca, assim, na real. A imensa maioria das cenas pornográficas que você puder assistir na sua vida, elas não terminarão, sei lá, cara, em uma cumplicidade, em um abraço, em um beijo, em um sorriso, de quem encontrou algo que faz pleno sentido para a vida e para a existência, cara. Em geral, a pornografia ela é uma coisa bastante
plástica, num sentido que tem o lado positivo, porque mulher bonita é uma coisa incrível, né? Você pensar em peito, bunda, buceta, bonitas assim, pernas e rosto e cabelo e sei lá o quê. Mulherada bonita assim é uma coisa extraordinária, né, cara? É um negócio fascinante, assim, é lindo de ver. Mas ao mesmo tempo, também tem o lado plástico ruim, na real, assim, é uma coisa que não é a coisa mais natural, sequer envolve, assim, grande felicidade e orgasmo, assim. É meio que um teatro, assim, né? Geralmente com maus atores, assim. E, cara, isso é uma parada muito maluca, cara. Obviamente que o peso da pornografia na vida de quem consome é uma coisa que às vezes cega a pessoa para essa realidade. Isso me lembra um pouco, inclusive, eu não sei se você conhece um livro muito famoso na história da humanidade, que se chama O Retrato de Dorian Gray, que é uma história assim muito interessante assim e que ajuda a gente a ilustrar um pouco a diferença entre o que é bonito na superfície e o que é podre por dentro. A história do livro, em resumo, é assim: tem um cara que ele é muito bonito, um cara assim que chama muito a atenção pela beleza dele, homem. E eu não lembro bem em que contexto, ele faz um pacto com o diabo, alguma coisa assim. E existe uma pintura dele, assim, todo bonitão, assim como ele é, tipo, quando ele tem 20 anos de idade, sei lá, no auge da sua beleza. E se pinta esse quadro dele e o cara é absolutamente apaixonado pela sua beleza e por tudo aquilo que essa beleza dele traz pra ele em termos de diversão e opções e sexo, um monte de coisa. E aí ele faz um pacto com o diabo e aí ele vai poder viver qualquer coisa que ele quiser sem perder a beleza dele. Mas o quadro vai sofrer as consequências. Então a história é basicamente assim. Ele vai, sei lá, cair na balada, ele vai tomar todas, ele vai usar um monte de droga, ele vai transar com 400 pessoas. Mas no dia seguinte, ele, como ser humano, não vai ter nenhuma consequência no seu corpo. Ele vai estar tão bonito quanto ele era antes, mas o quadro vai ter envelhecido, vai estar lá, sei lá, com olheira, com, sei lá, enfim, sinais que o cara passou mal pra caramba na noite passada e caiu na rebordose e não sei o que. E ele vai fazendo isso por anos, entendeu? E chega uma hora que ele não consegue mais nem olhar para esse quadro, porque ele é um cara lindo na superfície e o quadro é uma pessoa velha, podre, imunda, decrépita, totalmente doente, totalmente estragada, totalmente ruim. E a pornografia, ela é um pouco isso, tá ligado? Ela é bonita na superfície, ninguém precisa ser hipócrita e dizer que não, entendeu? Mas lá por trás, lá por dentro, lá tal, é uma coisa assim de profunda infelicidade. Inclusive é importante a gente até mesmo levar em conta assim toda a história da indústria pornográfica, assim, que é uma parada pesada, que não é meramente assim, duas pessoas que se gostam vão transar na frente de câmeras para ganhar um dinheiro. Também tem um pouco disso. Isso é minoria. A maioria é uma indústria de prostituição, inclusive de escravidão de pessoas, de tráfico de pessoas, etc. Onde o que está rolando ali realmente é pessoas debaixo de influência pesada de drogas e álcool e tudo que você puder imaginar para aguentar aquilo ali, aquela exposição e aquela fingição. Pessoas que mal se conhecem, pessoas que mal se gostam, pessoas que não têm nenhum interesse sentimental real umas nas outras e que precisam performar um ato sexual parecendo ser prazeroso, gostoso, legal e tudo mais. E assim, mano, eu acho que nada do que eu tô falando pra você aqui você não sabe, tá? Mas é importante a gente colocar essa visão maior e mais ampla pra gente lembrar um pouco da realidade tal qual ela é. E aí eu posso falar um pouco pra você, assim, de mim, assim, e como que eu penso um pouco, assim, a respeito do que você pode fazer. Cara, a primeira vez que eu me apaixonei na minha vida, eu tinha 11 anos de idade.
Eu me lembro assim muito nitidamente dessa experiência. Eu costumo brincar assim que foi nesse dia que eu me converti à buceta e eu nunca mais apostatei da fé. Desculpa assim colocar as coisas de uma forma assim muito clara, tá? Mas enfim, eu nunca transei com essa menina porque eu me apaixonei pela primeira vez. O nome dela era Fernanda. Mas o fato é assim, cara, que eu tava indo pra escola, tava na quarta, quinta série, sei lá. E eu tava virando a esquina e ela tava virando a esquina de cá, eu de lá. E quando eu olhei para aquela menina assim, a lembrança que eu tenho assim é que eu tive, sei lá, o maior orgasmo da minha vida sem ejaculação envolvida, né? Mano, um negócio assim inacreditável, assim, cara. Como se naquele momento um aspecto da natureza, da realidade se abrisse diante de mim e eu, naquele momento, eu entendi a força que a paixão ou o amor por uma outra pessoa do sexo oposto, ela tem na nossa vida. E foi muito louco, assim, cara. Foi muito, muito interessante, assim. Foi só alguns anos depois, assim, que eu dei meu primeiro beijo, que eu perdi minha virgindade e tal, etc. E assim, cara, a pornografia sempre foi uma coisa presente na minha vida desde cedo, assim, mas não em doses grandes, assim. A gente era criança, sempre tinha às vezes aqueles amiguinhos mais velhos ou os irmãos dos nossos amigos da nossa idade que eram um pouco mais velhos e que aí tem aquela Playboy, tem aquela revista que às vezes tem a pornografia explícita mesmo e tal, não sei o quê. E a gente sempre tem curiosidade um pouco a respeito. Aí em alguns aspectos você tem tesão e atração por aquilo, em outros aspectos você se sente meio mal, em outros você tem um pouco de vergonha, em outros você tem um contexto um pouco mais tranquilo. E cada um tem uma história um pouco diferente com essas coisas e ninguém é igual a ninguém nesse aspecto. E aí depende um pouco, muito como que é você como pessoa, como que é a tua família, como que foi a tua descoberta da sexualidade ou da própria pornografia, ou sei lá do que quer que seja. Então cada um é um pouco diferente nesse aspecto. Mas eu me tornei ateu, eu era muito jovem, eu tinha de 10 para 11 anos. E cara, eu não tinha nenhum tipo de freio moral em relação à pornografia. Entretanto, nas minhas primeiras experiências assim com algumas coisas um pouco mais grotescas, vamos chamar assim, eu sempre tive nojo dessas coisas, assim. Então, as coisas que eu gostava na pornografia quando eu era jovem era um pouco daquilo que eu tô imaginando que é o que você também gosta, que também pode ser até um erro meu, né? Imaginar que você tenha gostos parecidos com o que eu tinha. Mas era esse contexto, assim, da mulherada bonita, linda, maravilhosa, perfeita. Isso era o que me interessava. Eu não me interessava, assim, por coisa suja, agressiva, pesada, bizarra, nojenta, cabulosa. Tem umas pessoas que gostam dessas coisas aí, pra mim tudo isso aí é doença mental, tá? E assim, cara, eu desenvolvi algumas crenças, assim, a respeito da relação entre homens e mulheres nesse contexto como um todo, que também não tem que ver só com o meu contato com a pornografia. Eu fui criado... meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos de idade, eu fui criado em grande medida pelas minhas 2 irmãs. Minha mãe passava a maior parte do tempo estudando, trabalhando fora de casa. As minhas irmãs são 5, 6 anos mais velhas do que eu e elas foram as minhas grandes professoras na vida em relação a todas as coisas. Meu interesse em literatura, em música e um monte dessas coisas surgiu muito na minha relação com as minhas irmãs. E, obviamente, um dos assuntos também que a gente muito comentava eram os assuntos dos interesses sexuais, tanto delas quanto meus, assim, à medida que a vida ia se desenvolvendo. Então eu aprendi muita coisa, assim, a respeito das mulheres, dos homens e da vida nesse contexto da minha vida, na época que eu era jovem. E eu entendi algumas coisas, assim, que eu carrego para minha vida até hoje, assim, sabe? Que o interesse sexual, ele é legítimo, ele é saudável, ele é natural, mas ele também pode ser pervertido, equivocado, vergonhoso e ruim. E eu sei lá, cara, eu tenho a visão assim de que a sexualidade é a grande realidade da vida, essa é a minha opinião, mas ela não é a única e cada pessoa lida um pouco diferente, depende um pouco da sua família, depende um pouco da sua criação, depende um pouco de um monte de coisa.
Então, assim, eu desenvolvi a minha relação com a pornografia não sendo cristão, tá? Então, eu não compreendo muito bem os dilemas dos cristãos que se sentem muito culpados. Eu não sentia culpa nenhuma, entendeu? A não ser em contextos assim em que eu acabava entrando em contato com alguma coisa que eu achava repugnante, mas eu não me sentia culpado, eu me sentia perturbado por saber que tinha pessoas com aquele tipo de interesse. Posso inclusive te dar um exemplo que eu acho que é um dos mais perversos e pesados da minha vida, cara. Eu tinha acho que uns 17, 18 anos de idade, a gente já tinha internet em casa, e lá pelas tantas, né, ligando o modem lá, internet de escada, vamos atrás de ver mulher pelada na internet, né, cara? É o que os moleques fazem da vida, né? E eu tava acessando, assim, um site que era tipo um diretório de pornografia. Eu não sei se esses sites ainda existem, eu acredito que sim. Que é mais ou menos assim, é um site que te leva para milhões de outros sites. Então você acessa um site lá, sei lá, quero ver mulherpelada.com.br. Aí você tem lá, eu quero ver loira, quero ver morena, quero ver magra, quero ver gorda, quero ver casais, quero ver mulher sozinha, quero ver mulher transando com 10 caras, ou 10 caras transando com uma mulher, ou trocentos milhões, esse tipo de coisa, assim. E, cara, eu tava clicando e acessando assim, as coisas do meu interesse e tal, e uma coisa vai conduzindo a outra e tal, não sei o quê. E aí eu me lembro de entrar em um desses sites levados por esse outro site de diretório, e que tinha um monte de imagem, um monte de mulher, um monte de coisa nada assim e tal. E, mano, eu vi uma foto que me perturbou, assim, cara, e que eu lembro daquela foto até hoje. A foto não tinha, assim, um sexo explícito, mas o que dava a entender da foto era assim, que era um cara com o pênis ereto, assim, mas ele não estava assim no centro da imagem, ele estava meio que bem de cantinho de lado, assim, e sei lá, cara, uma menininha de uns 3 anos olhando assustada para aquilo, assim. Cara, quando eu percebi aquela cena, que era tipo uma pedofilia, um bagulho assim, cara, eu senti um embrulho no estômago, cara. Um negócio assim que eu falei assim, mano, tipo, não é possível que um filho da puta desse faça um negócio desse, cara. Porque a criança não tem nada a ver com isso, cara. Tipo, putz, mano, uma parada muito foda, assim, sabe? Eu lembro que eu fechei o computador, desliguei, assim, fiquei perturbado. Mas a minha perturbação não tinha que ver, assim, com Deus, com nada, assim. Tinha que ver com a minha ideia de que, assim, cara, de certa forma, o sexo é livre, cara. E as pessoas, elas podem querer o que elas querem, mas elas têm que consentir, né, cara? Você botar uma criança, uma pessoa que não tem aquela escolha, não tem aquela idade, não tem aquela maturidade para escolher estar ali, para mim é uma coisa completamente inaceitável, cara. E aquilo marcou bastante a minha vida, assim, cara. Eu odeio esse tipo de coisa, mano. Eu odeio gente que machuca a outra, que é pervertida em relação a isso, que tem prazer em humilhar e maltratar, e xingar, e bater, e sadomasoquismo. Mano, eu odeio todas essas coisas, brother. E em ampla medida, eu como cristão, eu vim a entender algumas coisas assim que me ajudaram e me ajudam muito em relação a esse assunto. Mas antes de falar disso, eu queria colocar algumas questões que eu considero um pouco difíceis aqui. Eu entendo que todo mundo consome pornografia. Nem que seja pornografia leve e indireta. Esses dias eu vi o Renato 38 fazendo um comentário assim que ilustra um pouco o meu problema com o Instagram. Ele falou assim, cara, o Instagram é a maior plataforma de soft porn do mundo. E quando ele falou isso, ele verbalizou aquilo que eu sempre acreditei a respeito do Instagram, mas eu não sabia colocar em palavras. E o problema é assim, cara. Todos nós que temos alguma experiência com mulher, com sexualidade, com pornografia, etc., qualquer foto de qualquer mulher que você veja, mesmo que seja até mesmo uma foto meio decente, assim, se essa mulher te atrair de alguma forma sexualmente, você consegue imaginar tudo e qualquer coisa, né? Então, de certa forma, todo e qualquer conteúdo de imagem que tenha alguma mulher bonita evoca um pouco a experiência pornográfica.
Pelo menos para quem já tem um pouco de experiência com isso, ou muita experiência com isso. E todo mundo, de alguma forma, está bombardeado o tempo todo com isso. Não quer dizer que todo mundo acessa pornografia explícita e mais pesada, mas todo mundo acessa, pelo menos, está rodeado de uma pornografia, pelo menos, assim, nível C, vamos dizer assim, né? Um nível 1 ou 2 antes da pornografia mais explícita mesmo. E, cara, essa é uma questão difícil para todo mundo. E aí, eu posso te dizer o seguinte, cara, quando eu me tornei cristão, meu processo de conversão, ele foi um processo que eu considero sobrenatural e muito guiado por Deus em si, não tanto por pessoas ao meu redor. Eu tive mentores, eu tive pessoas que me acompanharam, eu tive ensino bíblico, várias coisas assim, mas isso foi num momento posterior, assim. Eu era um ateu, assim, um coração muito duro, e Deus começou a trabalhar comigo na minha mente, no meu coração, Ele e eu sozinho, tá? E quando Deus me convenceu, assim, de que pecados sexuais eram pecado, eu pensei muito a respeito desse assunto. E eu cheguei a algumas conclusões que eu acredito que nem todo mundo iria concordar comigo, mas eu posso tentar dizer para você, assim, a que conclusões eu cheguei. Em nenhum momento eu cheguei à conclusão de que o pecado sexual não é pecado. Mas eu tentei entender a naturalidade dos interesses sexuais. E eu sempre pensei assim, de que o conceito de que há pecados sexuais, ele não tem que ver assim com uma proibição arbitrária, como se Deus estivesse proibindo algo divertido. E eu entendi assim que na real, assim, o pecado sexual, ele é pecado porque ele machuca a gente num âmago da nossa existência de uma forma muito pesada. E assim, cara, a experiência mais absolutamente terrível de toda a minha vida é o meu relacionamento com uma ex-namorada que se chama Adriana. Eu tenho inclusive uma série de vídeos no meu canal sobre isso. Não sei se você já viu essa série ou não. É uma série que talvez nem deveria existir na internet, mas enfim, né? O mundo não é o que deveria ser, então deixa como está. Onde eu falo um pouco, assim, da minha experiência com ela e, enfim. Eu só estou evocando essa questão para te dizer uma coisa, assim, cara, que eu aprendi, assim, sobre esse assunto, tá? Cara, a Adriana foi uma pessoa, assim, que eu amei, assim, de toda a minha alma, cara, com todas as minhas forças, de uma forma absurdamente, assim, profunda, íntima, maluca e tudo mais. Cara, tudo que eu nunca gostaria de ver na minha vida era uma foto, um vídeo dela transando com outro cara. Assim, jamais. Eu respeito muito a Adriana, ela é casada com outra pessoa, a gente não ficou junto, eu e ela nunca transamos e tal. Eu espero muito que ela seja feliz sexualmente, eu não tenho ciúmes ou inveja ou melindres assim em relação a ela, a sexualidade dela não. Mas, cara, se eu fosse ver um negócio desse, mano, eu dava um tiro na cabeça, irmão. Isso me ensina uma coisa, assim, muito louca sobre a pornografia, cara. Que acho que, inclusive, é uma das maiores questões, assim, um dos maiores ensinamentos da Adriana na minha vida, assim. Nós só conseguimos consumir esse tipo de coisa em relação a pessoas com as quais a gente não se importa. Porque não é possível você ter comunhão com essa questão aí, se você se importar com a pessoa, sabe? Se for a sua filha, se for a sua mãe, se for a sua irmã, se for a pessoa que você ama, se for uma pessoa por quem você realmente tem amor, assim, cara. Inclusive, e aqui, nesse ponto que eu tô evocando, não é para te fazer se sentir super culpado, não, tá? Posso falar um pouco sobre isso também. A gente se identificar como culpado e pecador e tal é importante nesse processo para tentar se livrar disso, tudo bem? Porém, eu entendo que também, às vezes, o mero sentimento de culpa não é o que faz a gente se libertar disso aí, não. Eu tenho para mim que a gente pode assistir pornografia o quanto a gente quiser. A gente não deve assistir.
É diferente de não poder. E eu creio assim, cara, que existe absoluto e pleno perdão por parte de Deus para quem faz isso e se arrepende. Então, se você está me procurando no contexto de pedir ajuda, de que você tem um problema com isso, você pode ter certeza que você está perdoado. Não por mim, né, porque eu não tenho poder para fazer isso, mas por Deus. Obviamente que a gente não deve usar o perdão de Deus para se tornar sacana e, então já que Deus perdoou, eu vou fazer. Não é isso, mas você pode fazer, Deus vai te perdoar. Mas você não deve. E a grande questão que me ajuda, assim, cara, é olhar para as mulheres como irmãs. É difícil fazer isso, ninguém precisa ser hipócrita e dizer que não. Quando pinta uma gostosa, assim, uma pessoa que nos atrai sexualmente, assim, é difícil a gente ter essa força, assim, mas a gente tem que pensar nas mulheres, cara, sabe, pensar quando elas eram crianças, pensar quando elas serão idosas, pensar que elas não são meramente máquinas de sexo, entende? E também tem o lado da sensualidade, do sexo, elas gostam também, a gente também gosta, tudo bem. Mas assim, cara, tentar ter uma visão maior da vida delas e da nossa vida, e tentar ver, assim, que existem sonhos, e existem coisas quebradas, e existem decepções, e existem milhares de coisas, assim, a vida não é o que ninguém gostaria que fosse, assim, entendeu? A vida não é perfeita pra ninguém, cara. Então, às vezes, por detrás de uma fachada, de uma menina que parece ser feliz, gata, inteligente, legal, e liberal, e sensual, e que tá transando com vários caras, e que, sabe, vive a sua sexualidade livremente, no final das contas, também, às vezes, o que existe ali é o oposto, assim, do que parece ser. Às vezes é o oposto da beleza, é o oposto da felicidade, é o oposto de um monte de coisa que a mulher realmente gostaria de ter, como um cara que respeita, ama, faz filho e cuida dela e dos filhos, né? Que mesmo que muitas mulheres neguem que é isso que elas querem da vida, acaba que é um pouco o que todo mundo quer. Então, cara, a única forma de você ter uma relação mais saudável com essas coisas é assim, cara, tentar avaliar o teu coração, a tua mente, o teu caráter, a tua personalidade, a tua família, a tua história, como que você descobriu tudo isso. E caso você perceba que a coisa é pior do que você gostaria, pede ajuda psicológica, tenta visitar um sexólogo, uma sexóloga, um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra. Tenta conversar, ou não sei se você tem namorada, noiva, ou esposa, ou mãe, ou irmã, ou mesmo pai, amigo, comigo, né? Se você quiser falar pra mim aí tudo que você quiser, eu até peço desculpa, cara, pela quantidade enorme de áudios, que ia ficar gigante. Mas eu, sei lá, fiquei inspirado aí a falar com você um pouco por causa da tua confiança de falar comigo. E tente não se sentir assim, incapaz de servir a Deus, incapaz de amar uma pessoa de verdade, incapaz de melhorar nesse aspecto, se isso é uma coisa que te incomoda, e ser vitorioso e etc. Tem pessoas que às vezes têm mais facilidade de parar com esse tipo de coisa, tem pessoas que têm mais dificuldade. O ponto é, não desista de orar, não desista de confiar em Deus, não desista de saber que você é amado por Deus e aceito por Deus, por nenhum mérito, mas pela graça de Cristo. E você tem total autoridade para pregar e ensinar, não no sentido da hipocrisia, tá? Você não deve ensinar aos outros viver uma vida que você não vive, não é isso. Mas você tem autoridade para ensinar que Deus ama as pessoas, que Deus perdoa as pessoas, que Jesus voltará, ou sei lá o que tipo de coisa, que é das questões da verdade da palavra de Deus. E nós somos pecadores e cremos nessas coisas e proclamamos essas coisas e ensinamos essas coisas e servimos a Deus a despeito de falhas e erros que às vezes estão no passado, mas às vezes estão no presente. E mesmo quem não está assistindo pornografia aqui agora tem os seus pecados no seu coração e tem, sei lá, um monte de questões assim complicadas na vida, e não só sobre sexo, mas sobre um monte de outras coisas também. Então é isso, cara, eu termino aqui as minhas palavras por esse momento, peço desculpa mais uma vez pela quantidade enorme de áudios, mas tome o teu tempo aí para ouvir, também devia ter falado isso no começo, né? Eu também nem sabia que ia ser tão grande assim. Mas é isso, e que Deus te abençoe muito, e saiba que você é aceito em Cristo, irmão, porque Jesus morreu para perdoar e para te apresentar absolutamente radiante, limpo, purificado diante de Deus, e é assim que você vai viver por toda a eternidade. O pecado aqui, ele é sedutor, ele nos atrai, ele nos machuca, ele nos macula, a gente erra e etc e tal, mas graças a Deus também a gente morre, né, e aí logo isso acaba, e se a gente não morrer e Jesus voltar,
que a gente possa ser encontrado naquele dia preparado, tá? E o resto é resto. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço.